É justo que uma editora grande use o financiamento coletivo, o futuro do domínio público de super-heróis e o filme que não menciona a sua origem nos quadrinhos. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Esta semana, um infográfico colocou em pauta o domínio público de vários personagens populares, entre eles alguns super-heróis, como o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e o Capitão América. Todos eles só entram em domínio público daqui a mais de 10 anos. O primeiro é justamente o Superman em 2034. E a partir desse infográfico rolou uma interação no mínimo curiosa no Twitter entre o Thomas Astruc, que é um francês que é diretor, é escritor, animador, enfim, ele tem várias profissões e ele é muito conhecido por ser o criador de Miraculous, As Aventuras de Ladybug e Cat Noir, que é uma animação infantil que é bastante popular. Ele disse no Twitter, abre aspas, que tá esperando por 2034 para o Mark Millar lançar a melhor história do Superman de todos os tempos. Tenho certeza que já está escrito e esperando em uma pasta secreta. E isso é algo que o Mark Millar já falou algumas vezes, que ele tinha planos grandiosos para o Superman depois de Entre a Foice e o Martelo. Ele comentou uma vez numa entrevista ao Comic Book Resources que o Entre a Foice e o Martelo foi a única vez em que ele conseguiu ter mais liberdade no playground ali da DC. E que é claro que ele queria mais, mas para isso ele precisaria conversar com a editora e ver se teria liberdade para as ideias que ele tinha proposto. Depois desse tweet que eu comentei aqui do Thomas Astruc, o Mark Millar respondeu dizendo que é isso mesmo. Abre aspas, vou começar a escrever 4 volumes do Superman em 5 anos, contratar os 4 melhores artistas da indústria em 2029 e dar a todos o prazo de mais 4 anos para fazerem o melhor trabalho de suas carreiras. E vou pagar o que for preciso para roubá-los. Aí roubá-los, gente, no caso, né, roubá-los das editoras para as quais eles estão trabalhando, às vezes em contratos de exclusividade. Este será o meu trabalho mais precioso. A lei de direitos autorais nos Estados Unidos funciona da seguinte forma: uma obra entra em domínio público 70 anos após a morte do seu criador ou então 95 anos depois da sua primeira publicação. Só que é claro que existem ali algumas ressalvas e algumas variáveis para a forma como esse domínio público funciona, né? Um quadrinho que entra em domínio público, por exemplo, vamos pegar o caso do Superman. O Superman que entra em domínio público não é o Superman que a gente conhece hoje. Ele é exatamente aquele da primeira publicação. Então, é um Superman que não voa, ele salta, não tem kryptonita e vários outros elementos canônicos que foram acrescentados depois. Em uma matéria da Variety do início desse ano, falando sobre domínio público, no caso de super-heróis, eles comentam que a marca registrada é colocada como outro fator para limitar um pouco esse domínio público, e isso de caso pensado pelas próprias editoras. O que eles dizem é que a DC registrou os termos Man of Steel e Caped Crusader, assim como o S do Superman e o logo do Batman. Então, o Superman do domínio público de 2034 provavelmente não vai poder ter aquele S no peito. Semana cheia para o assunto audiovisual e quadrinhos, temos várias atualizações. A primeira é que saiu o trailer e a data de estreia da adaptação de Aqui, quadrinho do Richard Maguire, que vai ser feita pelo Robert Zemeckis, que é o diretor de Forrest Gump e De Volta para o Futuro, e que vai ser estrelada pelo Tom Hanks e pela Robin Wright. Bem, Aqui é sobre o canto de uma casa, né? Um espaço muito específico ali na sala de estar de uma casa e o que aconteceu ali durante milênios. E se no quadrinho o Richard Maguire usa a sobreposição de quadros com o ano em cada uma delas para fazer como se fossem janelas entre o tempo e mostrar tudo o que aconteceu ali, as coincidências, enfim, no filme o Zemeckis usou um enquadramento fixo para dar mais ou menos essa mesma sensação. Só que o que chamou a atenção é que em momento algum do trailer existe a menção de que Aqui originalmente é um quadrinho.
Em momento algum é citada que aquela ideia original veio de uma HQ. O Érico Assis também abordou esse assunto na sua newsletter, o Vira-Página. Ele trouxe um dado bem interessante de um pesquisador, o Chris Grosvenor, de que de 318 filmes entre 2000 e 2020 que são adaptados de quadrinhos, só 99 deixavam explícita a sua origem nos quadrinhos. Então, menos de um terço desses filmes sinalizavam que era uma adaptação de HQ. Eu recomendo que você leia o texto inteiro, a gente vai deixar linkado aqui. O Érico reuniu muita informação interessante, mas a gente vai trazer para cá a conclusão que ele teve depois de conversar com especialistas e depois também de analisar essa pesquisa que a gente comentou aqui. Então, não mencionar, no caso, um filme, não mencionar que vem de um quadrinho é, abre aspas, um pouquinho de preconceito com o gibi, um pouquinho de medo e um pouquinho da ideia de que dizer que aquilo é um gibi não vai fazer diferença alguma para vender o filme. A adaptação de Aqui para os cinemas estreia no dia 15 de novembro nos Estados Unidos e aqui no Brasil o quadrinho foi lançado pela editora Quadrinhos na Companhia. Outra novidade fresquinha é que a HQ Um Círculo Vicioso do Mattson Tomlin e do Lee Bermejo vai ganhar um filme pela Universal Pictures. O próprio Mattson Tomlin vai fazer o roteiro, adaptando o seu próprio trabalho no quadrinho, enquanto o Ryan Coogler, que é o diretor de Pantera Negra, vai ser o produtor desse filme. A HQ segue um assassino do futuro que trava uma batalha com um outro cara que tem a mesma sina que ele. Toda vez que eles matam alguém, eles viajam no tempo e vivem aí essa batalha através de milhões de anos. O quadrinho foi publicado aqui no Brasil em 3 volumes pela Panini no ano passado. Agora vamos para os super-heróis, porque nós temos atualizações sobre Batman Caped Crusader. A animação ganhou trailer e data de estreia, dia 1º de agosto no Prime Video. A produção vai trazer o Bruce Timm de volta a uma animação do Homem-Morcego, e ela também é produzida pelo Matt Reeves e pelo J.J. Abrams e conta com o apoio de simplesmente Ed Brubaker e Greg Rucka na escrita dos episódios. Eles estão ali como suporte. Em entrevistas, o Bruce Timm afastou a ideia de que essa era como se fosse uma continuação ou mesmo um remake de Batman, a série animada, um clássico, né? Na verdade, esse é outro projeto. É uma animação mais voltada para adultos, que é ambientada na década de 1940 e bastante inspirada em histórias do Batman da década de 60. Algumas mudanças aconteceram nos personagens, a mais notável é a Arlequina, que, muito diferente daquilo que a gente conhece da personagem, se tornou mais sombria e perturbadora. Ainda nos super-heróis, Reino do Amanhã vai ganhar um documentário. Quem contou isso foi o próprio Alex Ross, co-criador da HQ, ao lado do Mark Waid. Ele falou isso no Twitter, mas ainda não deu detalhes. A gente sabe muito pouco sobre isso, apenas que vai existir esse documentário, porque o Alex Ross falou que esse anúncio vai ser feito muito em breve e deixou ali a ideia de que seria mesmo um documentário. Há algum tempo havia o projeto de uma animação do Reino do Amanhã, estava ali no calendário da DC, mas depois da chegada do James Gunn, o calendário mudou, os projetos mudaram e essa animação foi cancelada. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando de Reino do Amanhã para falar um pouquinho sobre os DC de bolso, porque Reino do Amanhã foi anunciado como o primeiro DC de bolso, ele está previsto para o mês de julho agora, só lembrando que DC de bolso é aquela coleção da Panini que promete, né, trazer clássicos da DC a preços mais acessíveis. E agora, nesta semana, eles anunciaram qual é o segundo quadrinho da coleção, outro clássico, Watchmen, que vai estar previsto para o mês de setembro. É uma edição de 416 páginas e o preço de capa vai ser R$ 79,90. De acordo com um vídeo publicado no canal da Panini em que é feito esse anúncio de Watchmen, a editora prevê mais um DC de bolso para 2024, mas o título ainda não foi revelado. Joe Kelly deve ser o sucessor de Zeb Wells como roteirista regular do Homem-Aranha. Na semana passada, foi anunciado o arco final da fase de Zeb Wells e John Romita Jr. à frente do Homem-Aranha, e esse arco final deve começar no mês de setembro. Agora, o rumor, que é muito bem baseado, é que já exista um sucessor para o Zeb Wells, que é o Joe Kelly, conhecido por trabalhos como Deadpool, ele também já escreveu Homem-Aranha, e pela HQ
Eu Mato Gigantes. A informação é simplesmente do verso de uma revista da própria Marvel. É uma revista promocional do Cavaleiro da Lua que foi distribuída para as comic shops e na contracapa tem um selo que está escrito em tradução livre: Uma nova era de O Espetacular Homem-Aranha de Joe Kelly começa aqui. Então, para bom entendedor, um pingo é letra, pode ser mesmo que Joe Kelly seja quem vai assumir, mesmo que por um período mais curto. A gente ainda não tem detalhe nenhum e nem confirmação da Marvel sobre isso, mas a gente já tem alguns indícios. Uma junção inusitada nos quadrinhos foi anunciada essa semana. A lutadora Ronda Rousey e o brasileiro Mike Deodato fizeram um quadrinho juntos, Expecting the Unexpected, que é um quadrinho que vai ser lançado pela editora AWA a partir de uma campanha no Kickstarter. E é justamente o Kickstarter, a plataforma de financiamento coletivo gringa, que entrou em pauta nessa semana. Na verdade, tudo começa com uma outra campanha no Kickstarter, a do Compendium da HQ G.I. Joe: A Real American Hero, que se tornou a maior campanha de quadrinhos da história da plataforma. São mais de 3 milhões de dólares arrecadados. Aí, quando a AWA, a editora, anunciou que teria esse quadrinho da Ronda Rousey com o Deodato e que seria financiado via financiamento coletivo, a recepção não foi muito boa, porque a gente já tem uma outra campanha gigantesca e uma editora, e inclusive uma outra campanha gigantesca, vamos colocar aqui dentro do contexto, feita pela Skybound, que tem ali o suporte da Image e da própria Hasbro, porque a gente está falando de G.I. Joe. Então, todo um grupo muito poderoso fazendo uma campanha de financiamento coletivo, e aí quando a AWA anunciou o seu próprio financiamento coletivo, isso repercutiu ali de um jeito meio estranho, entre principalmente o próprio meio dos quadrinistas. Olha só, o Bleeding Cool reuniu várias dessas informações e essa recepção dos quadrinistas, eles reuniram isso numa matéria e nela tem o tweet do Ben Temple Smith, que também é quadrinista, né? E ele diz o seguinte, abre aspas, imagine ser um estúdio de entretenimento de serviço completo, líder na indústria, como a AWA diz via Google, mas que precisa financiar coletivamente um HQ. O sistema direto ao consumidor é ótimo, mas para os pequenininhos, esta indústria encolheu tanto e esta é a nova norma agora? O questionamento lá fora é o quanto que essas campanhas feitas por empresas grandes, principalmente por editoras grandes, atrapalha o financiamento coletivo, principalmente dos artistas independentes, e o quanto que isso atrapalha a própria cadeia do quadrinho nos Estados Unidos, que tem as comic shops como uma ponte, né? Isso a gente está falando da maioria das editoras lá nos Estados Unidos que enviam os quadrinhos às comic shops, mas no caso do financiamento coletivo, é isso que o Ben Temple Smith fala, né? O direto ao consumidor. Então, tira a comic shop da jogada e, no caso da opinião dele, ofusca outras campanhas dos pequenininhos. Assim, eu acho que deu uma sensação de déjà vu aí, porque a gente já discutiu isso aqui no Brasil também, né? Bloco de pré-vendas, bora falar de Hoje em Bote, quadrinho do francês Sylvain Repot, que vai ser lançado aqui no Brasil pela Conrad e que já tá em pré-venda. A HQ se passa em um Japão pós-apocalíptico e mistura o conceito das histórias de samurai com ficção científica. Foram 3 volumes lá fora, na França, e é previsto que o quadrinho se encerre no 4º volume. Como eu disse, a previsão de lançamento é para o dia 20 de agosto. E a gente fecha esse bloco de pré-vendas curtinho com O Grande Mentecapto, uma adaptação para os quadrinhos do clássico da literatura moderna, escrito pelo Fernando Sabino e que vai ser adaptado pelo Caco Galhardo. O Caco Galhardo é bem conhecido pelo seu trabalho de humor, né, por essa veia humorística, pelos cartoons e tiras, mas ele também já fez várias adaptações literárias e agora teremos O Grande Mentecapto, que vai ser lançado pela editora Record. A Record que detém os direitos de várias das obras do Fernando Sabino. A previsão de lançamento é para o dia 12 de agosto. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like e pela sua inscrição. Vou lembrar que a gente tem um Apoia-se e que tudo isso que a gente faz no Fora do Plástico só é possível justamente por causa desse financiamento coletivo em que a gente tem várias pessoas do Brasil inteiro apoiando o nosso trabalho. Acesse lá apoia.se/Fora do Plástico. E outro pedido é que você acesse o nosso site. Se você não está acessando organicamente, né, entrando lá e digitando foradoplástico.com.br, você pode acessar o nosso canal do Telegram,
O acesso é totalmente gratuito, você se inscreve lá no canal e começa a fazer parte, e aí você recebe todas as notícias que a gente publica no nosso site. Então você vai direcionando pelos temas que você tem mais interesse, e por lá a gente coloca as atualizações do Fora do Plástico no Instagram e aqui no YouTube também. O link fica na descrição. Até a próxima!